gente conversar. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é influências. Aristóteles, no livro A Política, ele diz o seguinte: o homem é um animal político, e política é a ciência da convivência. Então ele vai dizer que o homem é um animal que precisa conviver com o próprio homem. Está lá no livro A Política, de Aristóteles. E em experiências feitas com o achado dos meninos lobos, experiências antropológicas dessas duas crianças que foram vítimas de um acidente aéreo, em que uma sobreviveu com 2 anos e a outra com 6 anos, e os pais faleceram. Essas duas crianças foram criadas por lobos. Muitos anos depois, elas foram encontradas. Andavam de 4, uivavam, se comunicavam como lobos. Levadas para a civilização, essas crianças foram entregues sob cuidado multidisciplinar. Um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, antropólogo, sociólogo, médico, enfim, uma junta de profissionais que pudessem analisar o comportamento dessas duas crianças. O resultado foi que a criança menor, o jovem mais novo, já eram homens, o jovem mais novo conseguiu aprender 50 vocábulos humanos, 50 palavras. E o mais velho, 250 palavras. Para a gente ter uma ideia, a língua inglesa é uma das línguas mais fáceis do mundo, embora para a gente pareça difícil. Principalmente para mim, que não sei porque não falo inglês. Mas, para nos comunicarmos minimamente em inglês, precisamos memorizar 800 vocábulos. 800 palavras. Para um americano aprender português, ele precisa memorizar 3.000 vocábulos. Então, o português é mais fácil que o inglês. Ora, se eles só aprenderam 50 vocábulos, o mais novo, e 250 o mais velho, isso quer dizer que a comunicação deles é difícil. Com o tempo, essas crianças vieram a falecer. O que demonstrou que o humano criado com animais, ele não consegue readaptar a humanos. Daí Aristóteles dizer que o homem é um animal político. Nós vamos encontrar Émile Durkheim, ou Durkheim, do francês, dizendo o seguinte: foi o maior pesquisador da sociologia, o pai da sociologia moderna. Ele vai dizer o seguinte: o homem é um animal social, parafraseando Aristóteles. Então, desde quando nascemos, de acordo com Sigmund Freud, pai da psicanálise, desde quando nascemos, nós temos a necessidade de sermos aceitos. Então agimos para agradar as pessoas, para que elas nos aceitem. E na nossa infância psicológica, não obstante cresçamos, na fase adulta, ainda queremos agradar os outros. Muitas vezes nos perdemos. O psicanalista norte-americano Rollo May vai dizer o seguinte, no seu livro O Homem em Busca de Si Mesmo, ele vai falar do homem espelho. O homem espelho, para Rollo May, se parece com aquele globo, que era muito comum nas boates da década de 80, 90. Eu fico parecendo velho quando eu falo isso. Mas era uma bola cheia de pedacinhos de espelho. E quando a luz projetava sobre essa bola, ela fazia um desenho no salão. Cada pedacinho daquele espelho projetava a luz numa direção diferente. De acordo com Rollo May, é como se nós tivéssemos em nós
vários pedaços de espelho, refletindo a vontade do outro. E aí nós começamos a atender a vontade de todos, e aí não conseguimos mais entender a nossa própria vontade. Nos perdemos. Não sabemos mais quem somos. Então nós vivemos envoltos a influências. Nós somos influenciados o tempo todo. E também influenciamos. Freud vai dizer que o problema não está em influenciar ou ser influenciado. Está na consciência de se perceber ser influenciado ou influenciado. Nesse momento vocês devem estar perguntando o que tem a ver isso com o espiritismo? Porque até agora eu não toquei no assunto espírita. Não é interessante a introdução? Faz 5 minutos eu não falei do espiritismo ainda. No livro dos Espíritos, na questão 459, agora vocês vão ver que o espiritismo tem a ver com sociologia. Allan Kardec pergunta às entidades venerandas: influem os espíritos em nossas vidas? Ou em algumas traduções, influenciam os espíritos em nossas vidas? O que vocês acham? Muito bem, você aprendeu isso? A resposta dos espíritos é a seguinte, então tem que falar direitinho, senão você me pega. A resposta dos espíritos é a seguinte: muito mais do que imagineis. Então se você fala assim, é de vez em quando. Não, não é de vez em quando. Como diz a minha aluna, de vez em sempre. Muito mais do que imagineis. Tá? O tempo todo. Aí se a gente achar que é pouco, muito mais que imagineis, vírgula, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí a gente fica assustado. Quer dizer que eu sou dirigido pelos espíritos. Então eu estou mal. Porque quando a gente estuda o livro dos médiuns, nós vamos lembrar que naquele primeiro capítulo, do maravilhoso ao sobrenatural, nós vamos ver que determinada corrente filosófico-religiosa acha que os espíritos só existem espíritos do mal. Se a gente tender para essa corrente filosófica, a gente vai entrar em depressão. Então eu sou totalmente dirigido pelos espíritos do mal. É espírito, é do mal. Uma pessoa me disse que o marido desencarnou, uma pessoa que pertence a esse segmento religioso, o marido desencarnou, é uma senhora. E ela então, depois de 3 meses de desencarno, ela estava ao pé da cama, penteando os cabelos. Aliás, eu não sei por que a mulher penteia cabelo para dormir, mas é um problema delas. Estava penteando o cabelo, quando ela olhou no pé da cama, deu-lhe um arrepio do pé à cabeça, aqueles arrepios que dá na coluna vertebral, não é isso? E de repente, quando ela olha o marido sorrindo para ela, dizendo que olhou para ele e falou: vá de reto, Satanás. Volte para o inferno de onde você saiu. E ele nunca mais voltou a aparecer para ela. Aí eu disse para ela: que pena. Era o seu marido. É a pessoa que te ama. Não era Satanás. E ela disse: por que ele não voltou? Eu disse: nem eu voltaria se ele não. Então essa corrente acha que é o espírito do mal, que espíritos todos são do mal. Mas não é isso que os espíritos respondem. E não é isso que Allan Kardec pergunta. Influem ou influenciam os espíritos. Ele generaliza. Do bem, do mal, do mais ou menos, do mais para mais, do que mais para menos. Todos os espíritos. E eles respondem: de ordinário são eles que vos dirigem. Quem nos dirigem? Não sei. Cada um aí que faça a sua avaliação. Mas uma coisa é muito certa. Nós temos um guia espiritual. Um espírito protetor. Como dizem os católicos, um anjo da guarda.
E ele tem que nos dirigir. Eles são o nosso anjo da guarda. Já viram como é que é o anjo da guarda de criança? Ela vai andando, moçada, toquinha na volta. Então o anjo da guarda tem um trabalho danado. Anjo da guarda de criança e de bêbado. Já viu bêbado? O bêbado andando de bicicleta no meio do trânsito. Olha o anjo da guarda tentando proteger o bêbado. Então, eles realmente nos dirigem. Então nós somos influenciados pelos espíritos a todo momento. E o estudo da influência dos espíritos, é engraçado que lá no livro dos espíritos, o título desse item é influência oculta. Aí eu pensei em colocar a palestra influência, eu coloquei isso, influência oculta. Mas o oculta fica uma coisa meio tenebrosa, isso? Ciência oculta. Então, mas está lá no livro dos espíritos, não fui eu que inventei. O título eu tirei de lá. Influência oculta, 459 a 462. Eu confundia 459 com 549, mas eu já gravei que é 459 a 462. Nessa mesma questão, Allan Kardec pergunta: como perceber a influência dos espíritos? Interessante isso, né? É preciso ser médium? Porque, veja, quando Allan Kardec pergunta, ele pergunta de forma generalizada. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Ele não perguntou, influenciam os espíritos na vida dos médios? Não todos. Isso quer dizer que vale a regra para todo mundo. E aí Allan Kardec pergunta como perceber essa influência. Aí a gente vai perceber o pensamento freudiano quando ele diz: o problema não é ser influenciado ou influenciar. O problema é ter, a questão não problema, a questão é ter consciência de que está sendo influenciado. Ou que está influenciando. Se eu estou num processo obsessivo, se eu souber que estou, está tudo bem. O problema é que eu acho que não estou. Eu lembro que uma vez, quando eu era jovem, faz pouco tempo, no estudo do livro dos Espíritos, da Mocidade Espírita, isso faz pouco tempo, coisa de 2, 3 anos atrás. E um companheiro, então, começamos a debater, o Espiritismo é muito interessante, as pessoas brigam por coisas. Começamos a debater se o Espírito, se o puro Espírito, lembra daquela classe? Espírito perfeito, Espírito feliz, e o puro Espírito, que é o top da linha de Jesus Cristo. E aí nós começamos a debater se o puro Espírito tinha perispírito ou não tinha perispírito. E que virou uma discussão que tomou o encontro inteiro. A gente, que falta do que fazer, uma cesta básica, né? Uma faxina no centro espírita com esse povo, né? Mas nós ficamos lá debatendo. Quer dizer, alguém me chegar, meu filho, está precisando limpar o centro, vocês estão perdendo tempo. E nós debatendo lá, se tinha perispírito ou se não tinha, se Jesus era puro espírito ou se não era. E naquela confusão toda, um companheiro cresceu a veia no pescoço, e ele começou a falar com mais entusiasmo. E eu olhei para ele e disse: está viciado. E eu arregalei o olho. E a minha esposa disse que a minha fisionomia, ela é transparente, que eu sou um perigo para dirigir reunião. Porque se eu estiver dirigindo a reunião da nossa casa e o palestrante falar uma coisa inadequada, dizer que meu rosto denuncia na hora. Todo mundo está na plateia e fala: ih. Então, o companheiro cresceu a veia e aí eu diminuía o tom de voz, me recolhi. E ele disse assim: eu não estou obsidiado. Eu disse: mas eu não falei nada, mas está pensando. Eu digo: agora eu tenho certeza que você está pensando, né? Aí eu digo: eu estava pensando mesmo, né? Então, quer dizer, quando o indivíduo tem consciência de que está obsidiado, fica fácil, porque ele se recolhe. Ele está influenciado pelos espíritos sofredores. Não é nem pelos maus espíritos. A doutrina espírita, ela dilui, ela desfaz a ideia da dualidade do bem e do mal, do certo e do errado. Parece estranho isso, né? Quer dizer, no espiritismo não tem certo e errado. Embora os espíritas queiram que tenha, não é a proposta da doutrina. Porque o que é certo para um é errado para o outro. Os espíritos falam disso lá
nas obras básicas. Então, quando nós estamos influenciados pelos espíritos sofredores, porque Emmanuel vai dizer através de Chico Xavier, os espíritos são muito mais frágeis do que maus. Olha que frase bonita. Os espíritos são muito mais frágeis do que maus. Às vezes o cara é o líder das trevas e comanda uma horda de espíritos, daquilo, outro. Você vai dobrando. Quando você doutrina ele, aí você vai olhar o perispírito dele cheio de ferida. É uma pessoa cheia de sofrimento. Toda aquela arrogância criava uma capa, uma casca falsa. Tirou a casca, é pura ferida por dentro. Então é uma pessoa frágil. A gente vê Jesus com Judas, né? Quando Judas aproxima de Jesus, Jesus sabia o que Judas ia fazer. Jesus olha para Judas e diz assim: aqui vens, amigo. Aí a gente vai ver o que é o significado da palavra amizade, como é uma coisa profunda. Aquilo ali tocou Judas profundamente. Ali que acabou com Judas. Não foi nem quando os homens falaram para ele que não queriam ele, que o Judas ele se arrependeu, ele quis devolver as moedas. Só que os sacerdotes não aceitaram. Aquilo ali tocou Judas profundamente. Tanto que Leon Denis vai denunciar para nós que o Judas volta à figura da Joana d'Arc. Uma obra extraordinária. Leon Denis narrando a história de Joana d'Arc, que é o Judas reencarnado. O amor, a palavra, o peso da palavra, amigo. Olha como que Jesus olha, ele que percebe a fragilidade do coração daquele ser. Judas Iscariotes. As pessoas até hoje, de maneira ignorante, vão malhar o Judas. Judas é um espírito de alta envergadura espiritual. Então, quando nós estamos influenciados pelo Espírito, a minha esposa, quando as crianças, os filhos eram jovens, ela tinha uma didática muito interessante. Quando eles começavam a brigar, a se desentender um com o outro, ela dizia assim: parem de brigar. E eles estavam brigando. Ela dizia: olha, vocês estão influenciados pelos espíritos. Eu aconselho vocês a se aquietarem, fazer uma prece para essa entidade se afastar de vocês. Porque senão eu vou pegar o chinelo. E aí, na hora do coro, os espíritos fogem e vocês apanham sozinhos. Aí eu achava muito interessante a didática dela. Na desobsessão. É uma técnica de... Hoje não pode mais, né? Mas naquela época era a técnica de desobsessão dos filhos. O fato é que os espíritos perguntam, então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, como perceber a influência? O livro dos Espíritos é muito didático. Eles dizem assim: é uma segunda voz que fala junto com a vossa consciência. Para nós é tudo misturado, não é misturado. Se a gente prestar atenção, não é misturado. É uma segunda voz que fala na segunda pessoa. Ela não fala na primeira pessoa. Então, dentro da minha consciência, diz assim, Aloísio, ou às vezes não precisa nem falar meu nome, vá pelo lado direito. Se a voz dissesse assim, eu vou pelo lado direito, podia confundir com a minha voz íntima. Com aquilo que a gente chama de intuição. Né? A intuição é algo íntimo. É a nossa primeira inteligência. Está lá no livro dos Espíritos. É a inteligência sábia. É a inteligência que vem do inconsciente. Isso é intuição. Mas não é a intuição. A inspiração, que é o que vem de fora, fala na segunda pessoa. Vá à direita. Não passa por essa rua. A gente percebe que é como se alguém encarnado estivesse falando. Embora aparentemente saia de dentro da nossa cabeça, é uma segunda voz. Então a gente escuta se quiser.
Ou podemos escutar, porque pode ser um bom conselho. Ou podemos não escutar, porque pode ser um mau conselho. Mas ela vem na segunda voz, no pronome eu, tu, é tu, né? Não é a primeira pessoa, na segunda pessoa, lembrei. Ela vem na segunda pessoa, não na primeira. Então dá pra gente perceber. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz assim: o maior sintoma da obsessão é a alteração emocional, a alteração de humor. Se ficamos aborrecidos, tristes, agressivos, não é o Dr. Bezerra de Menezes, viu, gente? Não é? Então, de acordo com a nossa alteração de humor, André Luiz quem diz isso. Obrigado. Através do Chico Xavier. De acordo com a nossa alteração de humor, sabemos que estamos sendo influenciados ou não. Mas quando Allan Kardec pergunta, influencia os espíritos em nossas vidas, ele não se refere somente aos espíritos desencarnados. Existe a influência de encarnado para encarnado. E existe a influência de encarnado para desencarnado. Nós obsidiamos os desencarnados também. Eu conheci uma senhora descendente de árabes, que ela fazia que toda semana, no culto no lar, ela evocava a presença do marido morto. E ele aparecia. Eu fui lá como médium, ouvi o marido vivo. Eu achei que, não é possível. O espírito está à disposição dela, toda semana batendo ponto. Não, ele vinha. Criou um processo fluídico em que ela evocava e ele se fazia presente para participar do culto no lar. Qual o problema disso, Fabrício? O problema diz que ele está numa outra dimensão e tem outros compromissos. É como querer que quem mora aqui nos Estados Unidos toda semana vá ao Brasil. É impossível. Ou é onerável. Não dá para ir, mas tem que ter muito dinheiro para pagar a passagem aérea. Vim aqui, mamãe, participar do culto lá. No outro dia pegou o avião de volta. Você já pensou? É mais ou menos parecido. Então também existe a influência de pessoas encarnadas. Uma coisa muito presente da influência é o meio de comunicação. Quando eu entro no Facebook e eu vejo lá uma frase qualquer, aquilo entra no meu inconsciente, chama-se mensagem subliminar. Lá aparece, por exemplo, vamos dar um exemplo, bolsas, promoção de bolsas, promoção de bolsas de viagem. Aí quando eu preciso viajar, eu preciso comprar a bolsa, me vem imediatamente, eu vi lá, eu vou lá, clico o local que vende bolsa, porque ficou gravado no meu inconsciente. Embora conscientemente eu passo o olho, não me impressiona, mas ficou gravado. Então nós somos influenciados do ponto de vista comercial. Um vendedor, por exemplo. Eu sou uma pessoa fortemente influenciável. No comércio eu sou muito fácil de influenciar. Eu acho interessante. Eu saio comprar roupa com a minha esposa, ela consegue andar no shopping inteiro e não achar a blusa que ela quer. Como é que a pessoa, no meio de 1 milhão de blusas, a pessoa não consegue achar uma que agrada? Aí eu vou na outra. Se é comigo, a primeira loja, a moça vai baixando as blusas. Aí eu fico com conceito de culpa, tipo, tadinha, eu tenho que comprar pelo menos uma blusa dela. Então quando eu não compro, eu vou para casa com o coração apertado, porque eu acho que eu tenho que comprar. Já que ela, a minha esposa, não gostei, para a outra, não gostei. Talvez eu passe aqui para, se eu gostar, eu volto aqui. Volta nada. Se ela não comprou, não vai voltar nunca, ela vai para outro shopping. E eu devo comprar uma muda de roupa. Eu não. Eu sou fortemente influenciado. Na terceira, a pessoa baixou uma camisa, outra dessa aí. Nem gostei da camisa, só para não dar trabalho para a pessoa.
Então eu gosto mesmo de comprar roupa em loja que não tem vendedor, tem só etiqueta. Já tem o preço, tem manequim, eu olho, o manequim é mais ou menos o meu, eu olho o preço, está de acordo com o meu bolso, e eu digo assim, você tem essa camisa aqui, no número tal? Tem, pronto, já sei qual é o preço. Ela não vai ter trabalho nenhum, eu só quero aquela. Então eu compro roupa assim. Mas tem loja que não tem jeito. Então, eu fui convidado para ser paraninfo de uma turma de alunos na faculdade. E aí o meu sapato já estava um pouco gasto. E minha esposa disse, esse sapato seu tem mania de rir para os outros. Então aquele sapato já estava com a ponta aberta assim, né? Então eu tinha que comprar um par de sapatos para combinar com o terno que eu ia na formatura. Então eu fui em várias lojas, todas aquelas que tinham um preço na vitrine. E olhei então pela vitrine, um par de sapatos, o preço estava bom. Mais ou menos o meu número é difícil achar, porque eu calço 37, 38, isso é pé de homem, né? É mais pé de mulher, o homem calça mais. Então, um sapato masculino com o meu número é difícil também, tem isso. Então, eu fui lá, aí entrei na loja, e veio um rapaz, muito educado, vendedor, e disse, o que o senhor deseja? Eu falei, eu quero aquele par de sapato ali. Já até apontei para ele, que é para não dar trabalho. Meu número, 37, 38, de acordo com a forma, aquele par ali. Ele disse, aquele ali que o senhor quer? Ele disse, é. Disse, então tá bom, pode sentar aí. Foi lá, rodou, voltou, com outro par de sapato. Aí ele disse assim, olha, aquele que o senhor quer não tem o seu número, só tem 43. Não tem o número que o senhor quer. Mas eu consegui um aqui, que vai ficar no seu pé melhor do que o outro. Eu disse, qual é o preço deles? Não vamos preocupar com isso. Não vamos preocupar com isso, quem pagar sou eu. Eu não quero preocupar, porque sou eu que vou pagar. Eu disse, não, eu faço questão de saber o preço. Ele disse, não, o que importa é que o senhor fique satisfeito. Eu disse, eu fico satisfeito se o preço estiver bom. Aí eu calcei o sapato, realmente o sapato me pareceu, fiquei pensando e tal, pensei o trabalho que ele teve de subir escada, procurar o sapato, já não achou o número do outro. Ele disse, ficou muito bom. E foi lá, chamou uma moça muito bonita, e chamou, fulana, vem cá. Aí a moça olhou pro meu par de sapato, para mim, e disse, nossa, ficou muito lindo esse par de... O senhor é casado? Eu disse, sou, disse, que pena, porque um homem com esse par de sapato, eu não resistiria. Aí comprei. Aí eu perguntei, e qual é o preço? Ele disse, não se preocupe. Ele disse, não, porque é o preço. Ele falou, isso aí a gente parcela para o senhor. Eu disse, é caro. Você não parcelar, é caro. Enfim, um par de sapato era 3 vezes o valor do que eu queria comprar. Mas ele queria parcelar. Na frente da moça ali, eu não soube dizer que eu não queria o sapato, por causa do valor. Levei o par de sapato para casa. Cheguei em casa, minha esposa dizia, eu falei, comprei o par de sapato para a formatura. Ela disse, deixa eu ver como é que ficou. Aí eu calcei o sapato, eu disse, onde você arranjou essa marmota, essa porcaria? Isso ficou horrível para você. Aí, resultado, paguei caro no par de sapato e ainda não tive o par de sapato que eu queria ter. Então eu sou uma pessoa fortemente influenciável na questão do comércio. E aí eu já tomo meus cuidados em função disso. Isso é para mostrar que nós somos influenciados também por pessoas encarnadas. Se a gente corta o cabelo de um jeito, eu me lembrei de uma companheira da nossa casa que cortou o cabelo. E aí, o infeliz de um jovem da mocidade, porque jovem é um bicho que não tem juízo, né? Porque o adulto não faz isso. Onde a senhora cortou o cabelo? Ela foi no salão lá da cidade. Ficou muito feio. Olha, a mulher ficou 3 meses sem ir no centro. Porque não tem como colocar o cabelo de volta. Você não pode falar para a pessoa que o cabelo dela está ruim, depois que ela cortou. Você pode falar até seu cabelo está grande. Aí ela pode cortar. Está grande, pode cortar. Agora cortou. Como é que ficou certo? Né? Então não pode falar. Então, mas a gente é muito influenciado. Por mais que eu dissesse para ela, não liga para o menino, seu cabelo ficou bonito, não. Criança fala o que pensa.
criança não é falsa. E aí, com essa verdade, ela ficou deprimida, porque o cabelo ficou ruim. Então, nós temos essa capacidade. A gente sai de casa. Se uma pessoa disser que a nossa roupa não está boa, pronto, a gente desencana daquela roupa. E às vezes a roupa ficou boa. Ou acontece o contrário, às vezes você deixa a roupa e não ficou boa. Aí você dá 2 passos e a pessoa fala, nossa, ficou bonito, pronto. Agora você vai usar aquela roupa sempre, porque o outro elogiou. Então a necessidade, então nós somos influenciados. Por isso é que a gente tem que ter consciência disso. E avaliar como e quando somos influenciados. Na mesma questão 459 a 462, aliás, antes disso, Allan Kardec vai falar da obsessão em uma outra parte. E ele vai dividir didaticamente a obsessão em 3. A primeira é a obsessão simples, que é a influência. Segundo Allan Kardec, esse grupo de obsessão são os mais comuns nos nossos dias atuais. Sempre foram, aliás. São pequenas sugestões que os obsessores dão para nós. E é fácil saber quando é obsessão e quando é instrução, quando é orientação. Os espíritos orientadores, os benfeitores espirituais, eles falam para nós assim, passa por aqui, é mais seguro. E a gente fala, não, eu vou por aqui. Eles não insistem. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O obsessor, ele não respeita. Ele é insistente, ele é chato. Claro que isso não deve acontecer aqui com vocês. Aqui a pessoa é mais evoluída. Mas pensa num casal. O marido chega em casa e aí vem uma vozinha na cabeça dele. Olha a cara da sua esposa. Vai comentar com a cara feia. Fala pra ela assim, fulano, por que você tá com essa cara feia? Você muito feliz do marido. Aí o marido, já cansado, cabeça de baixo, segue a orientação do obsessor. E diz assim, ô mulher, por que você tá com essa cara feia? Ela fala assim, é só essa que eu tenho, sou infeliz. Aí o meu obsessor vai lá na esposa e fala assim, você deixa ele falar assim pra você? Você vai levar desaforo para casa? E fica aquele disco arranhado, vai levar desaforo para casa, vai levar desaforo para casa, vai levar desaforo para casa, até você xingar. Aí você xinga, e aí ele ri, porque já fez o que ele queria. Então quando a ideia é insistente, aí é que eu não falo, que eu já sei que não é benfeitor. Porque o benfeitor, ele não insiste. Ele dá o seu livro, eu já te falei, se você quiser ir para cá, problema seu. Mas eu te mostrei um outro caminho. Então o obsessor, ele fica ali, insistindo. Amanhã eu vou dizer um desaforo para ela. Ela me pegou, mas amanhã eu vou às forras. E a pessoa fica a noite toda pensando, amanhã eu vou às forras. Amanhã eu vou às forras. E aquela ideia fixa. Psicologicamente, isso é chamado de monoideia. Ideia única. A loucura se instala pela monoideia. Ideia fixa. Então vigiemo-nos com as ideias sugeridas. Principalmente ideias fixas. Repetitivas, a mesma ideia. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E aqui é um disco arranhado. É claro que vocês não passam por isso, mas quando vocês passarem, prestem atenção se não é assim. O Chico diz que uma vez o Espírito estava obsidiando ele, e falando no ouvido dele, e ele, meu Deus, e fazia prece, o Espírito estava falando. E aí ele foi tomar passe, o Espírito continuou. Ele falou com ele, mano, não estou aguentando, como é que eu faço? Ele toma banho frio. Aí diz ele que abriu o chuveiro frio, quando ele entrou, o Espírito não gostava de água fria, devia ser mineiro. Saiu correndo, eu sou mineiro. Olha, eu não estou falando mal dos mineiros aí não, eu sou mineiro. Então, quando falou que mineiro quando chega lá em Guarapari, eu sou de Guarapari. Aí eles falam,
Liga o chuveiro elétrico e mineiro, mesmo calor, quer tomar banho quente. Então, não é verdade? Então, quando ligou a água fria, eu acho que é o espírito mineiro, porque ele fugiu. Isso é o Chico que disse. Então, são as obsessões simples. Ou seja, essas pessoas não são doentes. Essas obsessões, elas acontecem vez por outra. São sugestões, são influências. Tem uma segunda classe de obsessão, que é a obsessão por fascinação. A pessoa fica fascinada com uma ideia fixa, fica fascinada com uma filosofia, fica fascinada com uma pessoa. A própria palavra obsessão, do ponto de vista psicológico, está ligada a essa fascinação, a essa fixação por alguma coisa. Allan Kardec fala que esse é o pior tipo de obsessão. É o pior tipo. Porque o fascinado não se vê doente. Ele não se vê doente. Os amigos se afastam. Mas ele está certo. Ele chega no centro e alguma coisa aborrece ele e ele então sai do centro. E ele fica com raiva de todo mundo do centro. Ele não consegue. Mas fulano, eram 30 pessoas. Como é que dentro de 30 você está certo e os 30 estão errados? Não, na cabeça dele todos estão errados. Eu fui praticante de karatê durante um período. E aí meu irmão, um dos meus irmãos, também queria fazer karatê. E assim como acontece comigo, acho que deve ser mal de família, esse meu irmão não tinha noção de direita e esquerda. Eu também não tenho, mas eu faço assim com o dedo, já sei que esse aqui é direito e esse aqui é o esquerdo. Aí o professor dizia, perna direita na frente, aí eu botava assim. O meu irmão, como não tem esse macete, ele botou a outra perna. E aí todos os alunos, uma perna. E o meu irmão, o único com a outra perna. Aí o professor disse, o Joaquim, vou falar logo o nome dele, porque vai para o YouTube, é bom que ele fica sabendo. Joaquim, me diz o seguinte, todos os seus colegas estão com a perna, colocaram a perna errada, não é? Ele disse, é, professor. Ele disse, não, seu burro, é você que está errado. Sempre é a minoria que está errada. Então nós temos essa capacidade. Como é que eu posso estar certo? Como é que o centro todo está errado e eu estou certo? É alguma coisa errada. O melindre é o cupim do centro espírita. Temos que ficar atentos. Um grande trabalhador não pode ter melindre, porque no centro espírita é lugar de quem? Só de espírito superior, não é isso, gente? Já viram? Só espírito superior. Mas engraçado, Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não vêm para cá, só os doentes que vêm. Então é natural que as pessoas tenham dificuldades. Uma coisa é comum no centro espírita, a vontade de vencer as dificuldades, a vontade de ser melhor. Isso é comum. Isso é fantástico, criam amizades sólidas. Mas o melindre ainda é um cupim, dentro do centro espírita, porque nos melindramos fáceis. E aí os espíritos sabem disso, e eles manipulam isso. Então todas as vezes que qualquer um de nós se aborrecer do centro espírita, e que mais de uma pessoa disser que nós estamos errados, botemos a nossa barba de molho. Por que os outros estão errados e só eu estou certo? É a fascinação. De repente, eu sou o melhor palestrante do mundo, eu sou o melhor médium do centro. Os espíritos sopram no nosso ouvido, estão com inveja de você. Isso é inveja. É porque você é a maior trabalhadora desse centro. É porque você é o melhor médium do centro. Ninguém recebe espírito igual você. Você já viu? Os outros só recebem benfeitor. Você é o único que recebe obsessor. Por isso que não gosta de você. É os obsessores que estão falando que não quer que você receba. E aí vai soprando ideias estapafúrdias na nossa cabeça. Nos afastando do trabalho. E a única coisa que nos transforma é o trabalho. E aí a terceira classe de obsessão, diz o Allan Kardec, é a obsessão por subjugação, mais conhecido nos outros meios como possessão. Recentemente, Leon Denis vai nos mostrar, através das pesquisas de companheiros, que existe a possessão no bem e a possessão no mal.
Olha que interessante. Quando a gente fala de possessão, é o seguinte: os Espíritos vão explicar para nós que a possessão, a subjugação, funciona da seguinte maneira: o Espírito detém a vontade do médium. Diferente de imaginar que na possessão o Espírito manipula o corpo do médium e faz com o corpo do médium o que ele quer. Não é isso que acontece. O único Espírito que manda no seu corpo é você. Nenhum outro Espírito pode mexer no seu corpo. Só mexe com a sua autorização. Mesmo na mediunidade semiconsciente, mesmo na mediunidade semimecânica, nós nos afastamos do nosso corpo, mas a mensagem passa por nós. Quantas vezes eu estou psicografando lá na nossa casa, na palestra pública? Eu psicografo e assisto a palestra. Então eu permito que use a minha mão, mas a minha atenção está ligada à palestra. E ao mesmo tempo a mensagem passa por mim. Faço isso com o Espírito que eu confio. Essa é a possessão do bem. O Divaldo Franco, quantas vezes o Divaldo vai fazer uma palestra e o Espírito Viana de Carvalho, um dos seus orientadores, é o orientador para o campo doutrinário, o Viana de Carvalho começa a fazer a palestra, o Divaldo vai e senta. E a mensagem é transmitida pelo corpo dele. Ele assistiu. Porque a convivência com esse Espírito por longos anos dá a confiança ao médium de permitir-se a comunicação. Mas é ele quem permite. Então, o Allan Kardec vai falar para nós, em Livro dos Médiuns, que no processo de subjugação, de possessão, o Espírito subjuga a vontade do Espírito, a mente do Espírito, e não o corpo. Então tem aquele processo de dominação, uma vez que o médium obsidiado desencarna, ele continua a ser manipulado pelo Espírito do outro lado da vida. Porque é um controle da vontade. É um processo de subjugação à vontade de ambas as partes. Um de dominar e o outro de ser dominado. Um se alimenta do outro. O dominado se alimenta da energia do dominado, do Espírito. E o Espírito se alimenta da energia material da pessoa dominada. Dr. Bezerra conta o caso do filho dele. Num processo de psicose, de loucura, de obsessão profunda, que durara mais de 10 anos. Dr. Bezerra está na Federação Espírita Brasileira, na reunião mediúnica, na reunião de desobsessão, quando se manifesta o Espírito. E Dr. Bezerra então diz a ele: meu filho, paternalmente diz ao Espírito obsessor de seu filho: meu filho, tenha piedade da minha esposa. Ela é mãe. É muito doloroso para ela ver o filho totalmente ensandecido. Eu te peço em nome de Jesus, liberte meu filho. Liberte-se também. Você não necessita fazer o que você faz. E o Espírito, com o impacto da vibração daquele ser, porque o que conta numa reunião de desobsessão não são as palavras, mas o sentimento que o doutrinador, que o dialogador, que o médium de diálogo emite. Então, sensibilizado pelas vibrações daquele ser extraordinário que é Bezerra de Menezes, o Espírito começa a chorar. E diz: doutor Bezerra, não me peça isso. Não me peça isso. E doutor Bezerra diz: meu filho, por misericórdia, por Jesus, tenha piedade da minha esposa, abandona-o. Ele diz: doutor Bezerra, eu me nutro das energias físicas dele, e ele se nutre das energias espirituais que tem. Nós somos estamos num processo simbiótico. Um se alimenta do outro. Se eu me afastar dele,
ele morre, ele desencarna. E Dr. Bezerra então lhe diz, se tiver que ser assim, que seja feita a vontade de Deus. Abandona-o. E o Espírito diz assim, Dr. Bezerra, eu não posso negar um pedido seu. Seu amor para mim é irresistível. Eu lhe peço, encerre imediatamente a reunião e corra para sua casa, se você quer encontrar seu filho com vida. Dr. Bezerra desce as escadas da federação com muita pressa. Chegando em casa, ele olha para o filho. Pela primeira vez, depois de 10 anos, o filho o reconhece. E diz assim, papai, cadê a mamãe, papai? Ele disse, ela já vem, meu filho. E ele disse, eu te amo, papai. E fecha os olhos. A esposa de Dr. Bezerra adentra o quarto e fala, nosso filho, Dr. Bezerra, nosso filho Bezerra. Ele diz, minha querida, ele bateu asas e voou. Mas antes disse que iria no mar. A dor de um trabalhador espírita, de um dos maiores servidores espíritas, conhecido como Kardec brasileiro, que passou, que teve dentro do lar um caso profundo de obsessão. Então todos nós somos influenciados. E na última questão que abordamos nessa noite, Allan Kardec pergunta, como discernir a influência de um bom espírito da influência de um espírito em desalinho, de um espírito que queira inspirar o mal? Como é que a gente vai discernir? Porque às vezes aquilo que parece bom pode ser o mal, aquilo que parece mal pode ser o bem. E a resposta dos espíritos é perfeita. Conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. Observai os frutos. Se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Que frutos estão te sugerindo? Por aí você sabe que árvore derivou. Joana de Ângeles, na obra Plenitude, ela vai dizer o seguinte, o mal é sempre mal. Mesmo dito pela boca de um anjo, é mal. E o bem é sempre o bem, mesmo quando dito pela boca de um malfeitor. Então, é só olhar a mensagem. E aí a gente vai conseguir discernir que tipo de influência estamos recebendo. Que tipo de influência estamos ofertando. O monge tinha um sonho. O seu sonho era conversar com Jesus. Era receber a influência direta de Jesus. Filiou-se a uma ordem e foi trabalhar num mosteiro que ficava, uma ordem franciscana, e o mosteiro ficava, ele foi criado entre 5 bolsões de pobreza, 5 favelas, como dizemos no Brasil. Os portões do mosteiro se abriam às 6 horas da manhã, e uma multidão de necessitados entrava. Então um grupo cortava cabelo, o outro fazia barba, o outro fazia sopa, o outro evangelizava, era uma oficina de formação, era um trabalho intenso que durava 12 horas. Somente às 6 horas da tarde, o portão se fechava e os monges podiam descansar. Um amigo perguntou a esse monge, qual é o seu sonho? Ele disse, conversar com Jesus.
ter a influência de Jesus. E o amigo disse, é fácil, basta você abrir o Evangelho e lá você vai conversar com Jesus. Ele disse, não. Você perguntou qual é o meu sonho? O meu sonho é conversar com Jesus de frente. Ele disse, isso é uma heresia, não é possível. O monge serviu naquele mosteiro por 60 anos. 60 anos serviu. Ele já tinha 80 anos de idade. Certa feita, cansado, o monge deitava na sua cela, e a cela do mosteiro parece realmente uma cela. Tem uma porta com uma janelinha desse tamanho na porta. Colchão de capim, tudo muito simples. E deitado ali no colchão de capim, ele olhou para a janela e contemplou, era uma noite cheia de estrelas. E contemplando as estrelas, ele tinha uma estrela que ele tinha elegido como a sua amiga. Ao longo desses 80 anos, desses 60 anos, ele conversava sempre com a mesma estrela. Ele disse, estrela, minha amiga, leve um recado para Jesus. Diga a ele que eu quero ter com ele. Eu quero conversar com ele. Eu sei que ele me influencia pelo Evangelho, mas eu gostaria de conversar com Jesus. E ele falava isso todas as noites. Mas naquela noite, não se sabe por quê, aquela estrela que ele falou, de repente se tornou uma estrela cadente. Ela se movimentou de um lado a outro do céu. E essa estrela voou em sua direção. Quando a estrela se aproximou da janela, a luminosidade da estrela quase o cegou. Mas a curiosidade era muito grande, então ele manteve os olhos abertos e a estrela passou pela janela. E ela se fez humana. Impressionado, ele começou a olhar a estrela pelos pés. E percebeu que eram sandálias alpargatas, trançadas, como era hábito dos nazarenos. Subindo um pouco mais, ele percebeu que as vestes eram dos nazarenos. Mais um pouco, ele contemplou os olhos azuis, o semblante belo de um homem grande, os cabelos cor de caramelo, em forma de amêndoas, também dividido ao meio, e as barbas divididas ao meio, barbas ralas. O monge fica hipnotizado. Ele disse, é Jesus. Ele cai aos pés do Senhor e beija-lhe os pés. Ao que Jesus abaixa e levanta o ombro. Você disse que queria conversar comigo. Eu ouvi os seus pedidos. O que você quer falar? Quando o monge ia balbuciar a primeira palavra, ele ouviu o barulho do sino. Dong, dong, dong. A noite passara e ele não viu. Eram 6 horas da manhã. Pela janela, pela pequena abertura da janela, ele viu os portões se abrirem. E uma multidão de necessitados invadir o pátio do mosteiro. E o monge ficou dividido. Ele não sabia se ele descia para socorrer ou se ele conversava com Jesus. E ele ali dividido, descia para correr, conversava com Jesus, e aí, como já era automático, ele virou as costas para Jesus e desceu as escadas. E num frenesi, que é assim quando nós fazemos o bem, as horas passam rapidamente, não é assim? E naquele frenesi de fazer a barba dos idosos, de aconselhar as mães, de evangelizar as crianças, ele não viu o dia passar. De repente,
ele escuta o sino. Dong, dong, dong. Eram 6 horas da tarde. Começava a tocar a música da Ave Maria. E ali, ainda com a adrenalina do trabalho, ele se recolhe e vai tomar um banho frio, como um método de relaxamento. Enquanto a água bate no seu corpo, ele tenta relaxar-se. E aos poucos, na sua mente, vai formando o rosto. Ele acorda, ele desperta e diz: Jesus, durante 60 anos eu sonhei encontrar com Jesus. E quando eu o encontrei, eu lhe dei as costas. Ah, meu Deus, eu perdi a grande oportunidade da minha vida. Cabisbaixo, o monge sobe as escadas. Aquele dia ele não quis jantar. Não tinha apetite. Ele sobe as escadas e vai em direção à sua cela. Já era noite. Para sua surpresa, pela greta da porta, ele percebeu que a luz estava acesa. Era uma lamparina. Era uma luz de azeite. Ele disse: meu Deus. Na confusão toda, eu esqueci de apagar a lamparina. Esqueci de apagar a candeia. Colchão de capim e fogo são duas coisas que não combinam. Assustado, ele abre a porta da cela. Não era a candeia que estava acesa. Era Jesus que estava lá, de pé. Era a luz do Senhor a refletir nas paredes da cela. Novamente ele brilha. Era uma atitude automática das pessoas que encontravam Jesus. E Jesus então ergue-o e ele disse: Senhor, o Senhor me perdoe porque eu lhe dei as costas. E Jesus disse: fizestes bem. Se tivesses ficado, eu teria ido. Como você foi. Cada idoso que você atendeu, era a mim que você atendia. Cada criança que você aconselhou, era eu quem recebia o conselho. Cada mulher que você deu atenção, era a mim que você dava atenção. Já que você foi, eu fiquei. No dia seguinte, os outros monges encontram o corpo dele, daquele monge, frio, sob o colchão de capim. E nas altas pairagens espirituais, caminhava o monge, conversando com Jesus. Tem uma influência que podemos evocar sempre que precisamos. É a influência de Deus, dizendo: Pai nosso que estais na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, desse mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração, com teu reino de bondade, de paz e de prosperidade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Cuidai, Senhor, dos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia, Senhor, a sermos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja tenha no altar a caridade. E seja feita, Pai, a sua vontade e não a minha.
que esteja aqui o seu amor. Que assim seja. Muita paz a todos.